Fala pessoal, tudo bom com vocês? Esse é o canal LF Investidor e hoje vamos trazer o Mori 11, um fundo de fundos da Mori Real Estate. A gente vê aqui que os grandes números são bons, já o disclaimer inicial a gente vê uma liquidez não tão alta, mas aceitável. O último rendimento de 70 centavos, o que dá o dividend yield na cotação atual, que está batendo os 65, dá um dividendo de mais de 1% ao mês. E o patrimônio líquido dele bem pequeno, o valor patrimonial bem acima do valor de face e um PVP extremamente descontado, quase aí beirando os 30% de desconto. Já peço já o seu like, a sua inscrição e também que ative o sininho. Considere virar membro do canal e comenta aqui se você tem esse fundo em carteira. Nós vamos analisar os grandes números bem rapidamente, depois dar uma passada no relatório inicial para tentar entender por que esse fundo está caindo tanto, sendo que o panorama inicial que você pode ver aqui é muito bom. Você tem um desconto, né? Talvez, beleza, ele não deveria valer esses 87, mas não muito longe disso. Um dividendo para o FOF não está ruim, 1%, e mesmo assim a gente vai ver que ele está caindo bastante. Quando a gente vai olhar aqui o panorama dele no longo prazo, ele abriu aqui R$ 100 em 2020, subiu bastante, mas aí desceu ladeira abaixo e já rompeu com força um suporte, né? Um suporte aqui na faixa dos R$ 68. Ou seja, de qualquer perspectiva que você olhe, a perspectiva, a tendência, na verdade, é de baixa. Você vê que ele faz algumas vezes aqui uma lateralizaçãozinha para depois cair. Aqui aconteceu isso também, até chegou a subir um pouquinho aqui, mas depois caiu. E aqui ele está fazendo isso pela, sei lá, pela sétima, oitava vez. E depois cai de novo. Então, eu tenho esse fundo em carteira e eu vou explicar o porquê, já que eu estou pensando no médio e longo prazo. A gente vê que a taxa de administração dele é normal, 1%, com taxa de administração e gestão, deve estar beirando aí 1%. Essa taxa de performance muito provavelmente não está pagando, porque ele está rendendo muito mal assim, se você for ver a desvalorização, então talvez não esteja rendendo assim para poder pagar essa 20%, que diga-se de passagem é salgado, poderia ser só 10%, mas você tem aí, juntando administração com gestão, 1% ao mês, o que é super normal. Quando você vai ver para os dividendos, não estão ruins, e já está batendo aí 12,60. Se você for ver basicamente quase a renda fixa, se você for descontar os 15% de imposto de renda, vai dar a renda fixa. Sendo que ele tem aqueles em torno de 26% ainda de desconto no seu valor patrimonial. Então você ganha como se fosse assim, você ganha o que está rendendo a renda fixa, mas você também ganha um potencial aí de crescimento no longo prazo de valor. Se você for ver aqui, ele aumentou seus dividendos e agora mantém de maneira equilibrada esses 70 centavos. Talvez o mercado já esteja precificando que ele possa diminuir para os 60 centavos. Mas a gente vai ver no relatório gerencial, fica aqui comigo até o final, você vai gostar bastante, se realmente isso é justificado, se tem a perspectiva de diminuição nos próximos meses. Quando a gente vê aqui, parece estar fazendo um topo de dividend yield. Quando acontece isso, se mantiver, a gente vai ler o relatório, se ele mantiver os 70 centavos, quer dizer que se fizer topo, quer dizer o quê? Que vai continuar pagando 1%, mas para isso a sua cotação vai subir no curto médio prazo. No médio prazo, vamos dizer assim. Porque quando a sua cotação sobe, o dividend yield desce. É claro, se ele mantiver aí o seu dividendo, podendo chegar no seu default aqui de 0,8, que até, diga-se de passagem, é o mais normal. É porque a gente está com a inflação e a Selic muito alta. Mas o normal é 0,8 para um FOF, tá bom? Super normal. Já o valor patrimonial, todos os FOF praticamente sofrem com isso. É difícil para eles manter o valor patrimonial. Isso é uma característica que você tem que saber. Se fosse, por exemplo, um fundo de tijolo, essa queda vertiginosa do valor patrimonial seria muito pior. Mas ele está
basicamente aí com seus 10%, um pouquinho mais de queda no valor patrimonial. Só que o seu valor ele já tem caído muito mais do que isso. Quando a gente vê agora o relatório gerencial da Mori não é assim um tipo de gestora muito famosa. A gente vê que o fundo tem no início de 2020, 1% eu já falei da taxa, o número de cotistas dele ainda é pequeno, 14.861, mas já é um número assim de se considerar. Tem muitos fundos aí com menos cotistas do que esse, tá? Isso para mim não me preocupa. Temos aqui as lives, perfil do fundo, regulamento. Aí ele vai falar de algum tipo de panorama do mercado, tanto de juros e fixe, mas eu não vou me ater. Ele fala que comprou o RPR11 no fundo bem descontado com seu valor para preço de mercado, porque ele comprou em oferta e vendeu posição em FIIs de CRI com um valor de mercado acima do valor patrimonial. E reduzimos também alguns fundos de logística e que possuem contratos longos atípicos. Isso é bem interessante a gente ver como é o que os fundos estão fazendo. Eles estão comprando alguns nas ofertas, porque eles têm esse tipo de dinheiro em caixa e vendendo o quê? Vendendo fundo de CRIs com um ágio e logística que também renderam bastante nos últimos meses. E aí ele fala que os dividendos recorrentes ele tem mantido aí um bom dividendo recorrente. Então, fala algumas transações, mas você pode pausar o vídeo para poder ler com mais calma. Eu vou me ater aqui principalmente à leitura do DRE e alocação por segmento. Ele é bem diversificado. Hoje ele está mais concentrado em fundo de CRIs, praticamente todos estão acontecendo isso, laje comercial e logístico. Então, ele deu uma reduzida em logístico, você vê aqui, mas ele está realmente bem assim atrelado a tijolo, vamos dizer assim. E aqui, isso aí, a alocação de abril. Em maio, pouca coisa mudou. Ele só diminuiu um pouquinho de logístico e os restantes não mudou muita coisa. Quando a gente vê aqui a composição detalhada da carteira, ele tem muito desse TEP e CORM e NEWL11, que é de logística. E aí está bem diversificado, tem o GALG, tem uns fundos assim, vamos dizer assim, mais pimentinha. E a alocação por segmento também mantém bem parecido. Agora, quando a gente olha, aqui a gente pode ver sim, os rendimentos, esse azul mais escuro, ganho de capital, essa cor um pouco marrom claro, azul claro LCI liquidez, renda fixa, despesas e ajuste. As despesas têm até diminuído, é mantido, em torno de 0,7. Aqui quando a gente vê uma linearidade, isso é muito bacana. Quer dizer o seguinte, rendimentos recorrentes, que são esses rendimentos aqui. E às vezes ele tem aí um ganho de capital, mas ele não fica focando nisso. Ele não depende disso para... Você viu que como ele gerou só aqui 65 centavos, você viu que ele está queimando um pouco da sua reserva para poder pagar os 70. Então, assim, a gente espera, sim, por isso que está caindo, com certeza ninguém é bobo, que ele vá pagar 65 centavos no próximo semestre. É isso que já está na conta, tá bom? Se você for ver aqui os rendimentos, desde 12 meses, você vê que ele está mantendo em linha, ganho de capital não está tendo muito, essa LCI liquidez, isso daí ele está tirando os 5 centavos adicionais e as despesas têm se mantido. Então, se você for ver o resultado, tem diminuído um pouco. Você vê que em fevereiro ele teve um resultado de 1,5 milhão, depois foi 1.400.000, 1.400.000, agora 1.300.000. Então, tudo indica sim que ele só vai pagar os 65 centavos nos próximos meses e aí o mercado já começa a precificar. De qualquer forma, 65 centavos não é ruim para o preço atual. Daria aí, ó, se você for ver, 65 centavos, que é o que eu acho que ele deve pagar, talvez até no próximo mês, dividido por 65, vai dar em torno de 1% ainda do dividend yield, que não é ruim, tá? Não é ruim de qualquer forma. E ele é um dos mais descontados. Então, eu acredito sim que mesmo pagando 65, ou até mesmo que ele venha reduzir para 60 centavos, o que eu acho bem difícil, ele ainda
consegue ser um bom investimento no longo prazo, tá bom, pessoal? Esse que eu peço que vocês possam estar comentando aí sobre esse fundo, se gosta, se tem carteira, se vê como uma oportunidade, uma cilada. Pode comentar aqui, deixe seu like, a sua inscrição e até a próxima. Bom investimento a todos!